Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre contratos. Falar sobre contratos no direito brasileiro implica necessariamente falar sobre boa-fé. E a boa-fé, ela tem dois desdobramentos. Um desdobramento interno, que diz respeito àquela sensação interna da pessoa de que está agindo de boa-fé, de que está de acordo com a sua moral, de acordo com os seus princípios, que está agindo de uma forma bem intencionada. Essa boa-fé interna, que diz respeito à condição psicológica da pessoa, de a sensação de estar agindo de uma forma correta, ela é a boa-fé subjetiva. A boa-fé objetiva, que é a que interessa para a gente aqui, é justamente uma regra de conduta. Ela é aferível objetivamente, porque ela decorre de regras de condutas. Não são sensações internas psicológicas, mas condutas aferíveis objetivamente por ações em que você constata que houve a boa-fé objetiva naquela conduta daquele sujeito. A boa-fé objetiva é prevista no artigo 422 do Código Civil, que prevê que as pessoas, os contratantes, eles têm de agir com boa-fé tanto na confecção do contrato como na execução do contrato. E essa regra, ela decorre daquele princípio, daquela necessidade de cooperação entre as pessoas. Hoje em dia, o contrato ele é visto como uma forma de cooperação entre as pessoas. As partes contratantes, elas não devem encarar o contrato como uma guerra em que se disputam cláusulas, em que se tentam impor cláusulas leoninas à outra parte, ou ludibriar de uma certa forma com redações capciosas, ou letras muito pequenas, que depois, quando vão ser lidas, não é bem aquilo que foi contratado. Esse tipo de conduta é vedado pelo nosso ordenamento jurídico hoje. O artigo 422, ele diz expressamente que não é possível confeccionar um contrato ou executar um contrato de forma alheia ao princípio da boa-fé e da probidade. Essa boa-fé objetiva, ela tem vários desdobramentos. Nomes em latim, normalmente, que eu vou falar logo em seguida. O princípio milenar que orienta a execução dos contratos é justamente o princípio da pacta sunt servanda. Esse princípio, ele vem desde o direito romano e ele significa que as partes contratantes são obrigadas a cumprir as suas obrigações, os compromissos assumidos no contrato assinado. Pacta sunt servanda. As cláusulas, as obrigações contraídas, elas têm de ser cumpridas. Então, em princípio, a revisão de cláusula contratual, ela é uma exceção dentro do direito brasileiro. A primeira das exceções que aconteceu ao longo da nossa história foi justamente a teoria da imprevisão. Por quê? Porque existem alguns fatos que acontecem no futuro, mas que não poderiam ser previstos na hora da assinatura do contrato. Então, nesses casos, existe a possibilidade de se relativizar aquela obrigação ou até de se exonerar aquela obrigação, desde que fique comprovado que ocorreu um fato que não era previsível, que não era previsto na hora da assinatura do contrato. Por exemplo, uma guerra que impeça o cumprimento da obrigação, ou uma crise econômica muito grande, uma quebra de bancos ou de, enfim, um fato que justifique o não cumprimento daquela obrigação. A teoria da imprevisão se baseia, portanto, na cláusula rebus sic stantibus, que é a expressão mais antiga de revisão de contratos que existe no nosso direito, que é baseado no direito romano. Então, a cláusula rebus sic stantibus, ela permite que fatos excepcionais que não eram previstos, que não eram previsíveis na confecção e assinatura do contrato, que essas obrigações elas sejam revistas e até afastadas nesses casos.
É possível. Essa foi a primeira expressão no direito de afastamento de obrigação de cláusula. Portanto, esse não é o único caso de afastamento da cláusula pacta sunt servanda, ou seja, daquela obrigação de cumprir o que foi assinado e escrito. A teoria da imprevisão, a cláusula rebus sic stantibus, com certeza é uma das primeiras expressões de relativização dessa obrigação de cumprir aquilo que foi assinado. Mas existem outras. E o nosso Código Civil de 2002, ele fala exatamente no artigo 422 sobre o princípio da boa-fé. E o princípio da boa-fé e seus desdobramentos, boa-fé objetiva, como eu falei no início do vídeo, é justamente uma das razões pelas quais se admite a relativização daquilo que foi assinado, daquele compromisso que foi assinado. Em quais casos? No caso, por exemplo, do venire contra factum proprium. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma das partes contratantes, durante um período relativo de tempo, suporta uma execução diferente daquela que foi escrita e assinada no contrato, e essa conduta de suportar e de permitir que seja feito de uma forma diferente, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, um contrato ele prevê um pagamento de aluguel em toda data dia 5, mas o locatário ele apaga no dia 10 e o locador, durante meses, permite, não reclama. Não tem como o locador, depois desse período, simplesmente exigir os juros do período passado. Por quê? Por causa do princípio da boa-fé. Se presumiu que, embora o contrato diga que a data é 5, pela conduta do locador e do locatário, que estava implícito aquela tolerância e aquela mudança da data sem que tivesse sido exatamente escrito no contrato. Esse princípio é o princípio do venire contra factum proprium. O que isso quer dizer? A vedação de condutas contraditórias. Você não pode ter uma determinada conduta e depois de passado um certo tempo, porque aquela conduta não te satisfaz ou não condiz mais com seus interesses, você simplesmente mudar, deixando a outra parte numa situação difícil em que ela contava justamente com aquela tolerância daquela conduta. Eu acho que esse exemplo do aluguel ele é bem claro porque passados, por exemplo, os 10 meses em que esse aluguel foi recebido numa data diferente, o locador vir a cobrar juros justamente mostra uma má-fé. E essa má-fé ela não é permitida no nosso direito. Então, um dos desdobramentos do princípio da boa-fé objetiva do artigo 422 do Código Civil é justamente a vedação de atos contraditórios, que no latim significa princípio do venire contra factum proprium. Outros dois institutos decorrentes do princípio da boa-fé objetiva são a suppressio e a surrexio, que andam juntos. A suppressio significa a extinção de um direito pelo não exercício, pela omissão. E a surrexio é o correspondente na outra parte contratual, que é justamente o surgimento, o alargamento de algum direito em razão do não exercício do direito pela outra parte contratante. Então, vamos supor um exemplo que é muito dado, da questão do pagamento de alguma obrigação, o lugar de pagamento. O devedor ele passa a pagar num lugar diferente e o credor não reclama. Então, ele faz surgir o direito do devedor com a prática desse pagamento em local diverso, reiterada por meses a fio, ele faz surgir ao devedor um alargamento, um direito de pagar essa obrigação em outro lugar. E, ao mesmo tempo, faz com que o credor perca o direito de exigir que aquele pagamento seja no local que está escrito no contrato. Esse é um exemplo de suppressio, em que foi extinto esse direito de exigir o local escrito no contrato, e de surrexio, que é o nascimento para aquele que deve da faculdade de pagar tanto no local onde está escrito o contrato, como naquele local que ele vem pagando há meses
sem que haja nenhuma resistência do credor, ou seja, a omissão do credor fez com que ele perdesse um direito e com que ao devedor nascesse um direito. O último desdobramento do princípio da boa-fé objetiva do artigo 422 do Código Civil diz respeito ao tu quoque. O que quer dizer tu quoque? Quer dizer que você não pode exigir do outro uma conduta que você não teve. Então, vamos levar isso para um condomínio, por exemplo. Um condômino determinado ouve música clássica nas alturas após as 22 horas. É música clássica. Ok. Seu vizinho resolve dar uma festa e toca o rock and roll até a madrugada adentro. Pode o condômino da música clássica reclamar e exigir do roqueiro comportamento diverso? Com base no princípio da boa-fé, não pode, porque aí incide justamente o tu quoque, que é você não poder exigir do outro aquilo que você não faz. Espero ter esclarecido um pouco sobre o princípio da boa-fé e de sua aplicação nos contratos pelo direito brasileiro, hoje em dia previsto inclusive no nosso Código Civil, desde 2002, pelo artigo 422, e que sinaliza que a nossa sociedade ela pede mais cooperação, mais boa-fé entre as pessoas. O terceiro milênio, nós estamos migrando para uma sociedade mais espiritualizada, de mais respeito, de mais amor ao próximo, em que o próximo é uma projeção de nós mesmos. É assim que tem que ser visto. Como Jesus Cristo disse: amai ao próximo como a ti mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha, se inscreve no canal e aperta o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigada!